Olá, pessoal. Sou Analice, professora de matemática, e hoje vamos ver as atividades das semanas 23 e 24 do sexto ano do ensino fundamental. Mínimo múltiplo comum. Nas atividades das semanas 13 e 14, iniciamos o estudo dos múltiplos de um número. Nesta atividade, vamos avançar no estudo do mínimo múltiplo comum, onde usaremos a sigla MMC. E lembre-se que usaremos o ponto para indicar multiplicação. O mínimo múltiplo comum, que é o MMC, corresponde ao menor número inteiro positivo diferente de zero, que é múltiplo ao mesmo tempo de dois ou mais números. Lembre-se que para encontrar os múltiplos de um número, basta multiplicar esse número pela sequência dos números naturais. Note que o zero é múltiplo de todos os números naturais e que os múltiplos de um número são infinitos. Como calcular o MMC? O cálculo do MMC pode ser feito através da comparação da tabuada desses números. Por exemplo, vamos descobrir o MMC de 2 e 3. Para isso, vamos comparar a tabuada de 2 e 3. Se você observar aqui a tabuada, eu tenho a tabuada de 2, 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 1 é 2, 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 3, 6, né? E aqui, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6. Observa que o menor múltiplo comum de 2 e 3, é 6. O 6 está aqui e o 6 está aqui. Note que o menor múltiplo em comum é o número 6. Portanto, dizemos que o 6 é o mínimo múltiplo comum de 2 e 3. Essa forma de encontrar o MMC é bem direta, mas quando temos números maiores ou mais de 2 números, não é muito prática. Para essas situações, o melhor é usar o método da fatoração, ou seja, decompor os números em fatores primos. Lembre-se dos números primos, que é 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, quer dizer que tem mais. Eu tenho 3 pontinhos aqui, é reticência, quer dizer, vocês sabem que os números primos, eles são infinitos. Acompanhe no exemplo abaixo como calcular o MMC entre 12 e 45 usando esse método. Observe que nesse processo vamos dividindo os elementos pelos números primos, ou seja, aqueles números naturais divisíveis por 1 e por ele mesmo. 2, 3, 5, 7, 11, 17 e 19. Aqui são alguns exemplos de números primos. Então, colocamos uma barra. Do lado esquerdo vai ficar os números, né? 12 e 45, e do lado direito vai ficar os números primos, 12 dividido por 2 vai dar 6, né? 45 não dá para dividir por 2, então o que eu vou fazer? Eu vou repetir. 6 ainda dá para dividir por 2, então 6 dividido por 2 dá 3. 45 eu vou repetir. 3 dividido por 3 dá 1, e 45 dividido por 3 dá 15. 15 dá para dividir por 3, que vai dar 5, e 5 dividido por 5 dá 1. Quando todos os resultados são iguais a 1, terminamos o processo. Multiplicando todos os fatores primos, encontramos o MMC, que no exemplo é igual a 180. O que foi que ele fez? Ele pegou 2 vezes 2, vezes 3, vezes 3, vezes 5. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, vamos ver aqui. 12 vezes 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. Aí, 36 vezes 5. 5 vezes 6, 30, vão 3. 5 vezes 3, 15 e 3, 18. 180, que foi o que ele encontrou aqui, certo? No final, multiplicam-se os números primos que foram utilizados na fatoração e encontramos o MMC, que foi o que ele fez aqui, certo? Questão 1. Liste os múltiplos de 3 e 10 e encontre o mínimo múltiplo comum entre eles.
Lembre-se que o 0 já é múltiplo de todos. Então, vamos fazer a tabuada de 3 e a tabuada de 10. E aí, vamos ver o menor, né? Que é o que esse número que vai ser comum tanto na tabuada de 3 como na tabuada de 10, vai ser o MMC. Então, vamos ver aqui. Fazer aqui 3 vezes 0, 3 vezes 1, 3 vezes 2, 3 vezes 3, 3 vezes 4, 3 vezes 5, 3 vezes 6, 3 vezes 7, 3 vezes 8, 3 vezes 9, 3 vezes 10. Você sabe que é infinito. 3 vezes 0 é 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 7, 21. 3 vezes 8, 24. 3 vezes 9, 27. 3 vezes 10, 30. Vamos ver agora o múltiplo de 10. 10 vezes 0. 10 vezes 1. 10 vezes 2. 10 vezes 3. 10 vezes 4. E aí vai. 10 vezes 0 é 0. 10 vezes 1, 10. 10 vezes 2, 20. 10 vezes 3, 30. 10 vezes 4, 40. Observa que eu já encontrei, ó. 3 vezes 10, 30. E 10 vezes 3, 30, né? Então, eu já sei que o 30 vai ser o comum e é o menor, múltiplo comum entre eles. Então, vamos ver aqui. Os múltiplos de 3 são 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Você sabe que é infinito, né? Os múltiplos de 10 são 0, 10, 20, 30, 40, também infinito, né? Então, vamos ver aqui. O mínimo múltiplo comum, se você observar, ó, é o 30. O 30 tá aqui, ó, e está aqui também, certo? Então, eu vou dizer que o MC, né, de 3 e 10 é igual a 30, certo? Utilize o método da fatoração para resolver as questões 2, 3, 4 e 5. Questão 2. Calcule o MMC entre 6 e 3. Vamos ver aqui. Questão 2. O MMC de 6 e 3. 6 dá para dividir por 2. 6 dividido por 2 dá 3. 3 não dá para dividir por 2, então vou repetir. Agora dá para dividir por 3. 3 dividido por 3 dá 1. 3 dividido por 3 dá 1. Fazendo a multiplicação, ó, 2 vezes 3 igual a 6. Então, eu vou dizer que o mínimo múltiplo comum de 6 e 3 é igual a 6. Questão 3. Calcule o MMC entre 7 e 8. Então, vamos ver aqui a questão 3, 7 e 8. Observa que 8 dá para dividir por 2. 7 não dá para dividir por 2, então vou repetir. 8 dividido por 2 dá 4. 4 ainda dá para dividir por 2. Vou repetir o 7, ó. 4 dividido por 2 dá 2. 2 ainda dá para dividir por 2. Então, vou repetir o 7. 2 dividido por 2 dá 1. 7 dá para dividir por 7, né? 7 dividido por 7 dá 1. E agora é só fazer a multiplicação. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 7. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 7 dá 56. Então, vou dizer
que o mínimo múltiplo comum de 7 e 8 é igual a 56. Questão 4. Calcule o MMC entre 2 e 11. Então, vamos ver aqui a questão 4. 2 e 11. Observa que 2 é número par, né? E ele é número primo, então dá para dividir por 2. Ó, 2 dividido por 2 dá 1. 11 não dá para dividir por 2, então vou repetir. 11 só dá para dividir por ele mesmo, ó, porque 11 é número primo. Então, 11 dividido por 11 dá 1. E aí é só multiplicar. 2 vezes 11 igual a 22. Então, eu vou dizer que o mínimo múltiplo comum, né, de 2 e 11 é igual a 22. Questão 5. Calcule o MMC entre 3, 4 e 5. Vamos ver aqui. 3, 4 e 5. 4, ó, é o número par, dá para dividir por 2. 3 não dá para dividir por 2, vou repetir. 4 dividido por 2 dá 2. 5 não dá para dividir por 2, então eu repito. Ó, 2 ainda dá para dividir por 2. Eu vou repetir o 3. 2 dividido por 2 dá 1. E vou repetir o 5. Vamos dividir agora por 3. 3 dividido por 3 dá 1. Vou repetir aqui o 1. 5 não dá para dividir por 3, então vou repetir. Mais 5 dá para dividir por 5, então vou repetir aqui 1, né? 5 dividido por 5 dá 1. Pronto. Já acabou o processo, né? Ficou tudo aqui 1. Então, agora é só multiplicar. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. E 12 vezes 5. Vamos fazer aqui. 12 vezes 5. 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 1, 5 e 1, 6. Então, 60. O mínimo múltiplo comum de 3, 4 e 5 é igual a 60. Questão 6. Um corredor dá uma volta em torno de um percurso em 12 minutos. Já o outro corredor completa o mesmo percurso em 14 minutos. Se ambos saem juntos do ponto inicial, de quanto em quantos minutos se encontrarão no mesmo ponto de partida? Então, vamos ver. Um faz em 12 minutos, né? O percurso, e o outro faz em 14 minutos. Vamos fatorar aqui, ó. 12 dá para dividir por 2. 12 dividido por 2 dá 6. 14 dividido por 2 dá 7. 6 ainda dá para dividir por 2. Ó. 6 dividido por 2 dá 3. 7 não dá para dividir por 2, então vou repetir. Vamos dividir agora por 3. 3 dividido por 3 dá 1. 7 não dá para dividir por 3, então vou repetir. Ó, 7 dá para dividir por 7, não é? 7 dividido por 7 dá 1. E agora é só fazer a multiplicação. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 7. Então, vamos ver. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. E 12 vezes 7. 7 vezes 2, 14, vai 1. 7 vezes 1, 7. E 1, 8, né? Então, 84. Vamos ver aqui. Letra A, 14, B, 60, C, 80 e D, 84. Então, vai ser a alternativa D. Para saber mais, MMC, Vivendo a Matemática com a professora Ângela. É só vocês acessarem aqui esse site. Divisores de um número. Divisores de um número natural são todos os números naturais que, ao dividirem tal número, resultarão em uma divisão exata. Isto é, com resto igual a zero. O conjunto dos divisores de um número é um conjunto finito e tem sempre o 1 como divisor de qualquer número, e todo número possui divisores naturais. Desta forma, temos que os divisores de 10 são 1, 2, 5 e 10, porque ó, 10 dividido por 1 dá 10.
10 dividido por 2 dá 5. 10 dividido por 5 dá 2. E 10 dividido por 10 dá 1, certo? Os divisores de 30 são 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 e 30. Os divisores de 25, 1, 5 e 25. Divisores de 24, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 e 24. Divisores de 36, ó. 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 e 36. Divisores de 100. 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50 e 100. Observe que todos os números são divisíveis por 1 e que o maior divisor de um número é ele mesmo. E que todos eles dividem o número em partes iguais e que a divisão é exata. Uma ferramenta que pode te ajudar a entender melhor o conceito de divisores é usar a tabuada de multiplicação. Aqui nós temos a tabuada de multiplicação, a tabuada do 1 até a tabuada de 10, certo? Por exemplo, eu tenho 3 vezes 9, 27. 27 dividido por 9 é igual a 3. 2 vezes 7, 14. 14 dividido por 7 dá 2. Ou 14 dividido por 2 dá 7, tá bom? Questão 7. Quais são os divisores de 2? 2 é um número primo, né? E a gente sabe que os números primos só tem dois divisores, que é o número 1 e ele mesmo. Então, 2 é divisível por 1 e por ele mesmo. Questão 8. Quais são os divisores de 4? Então, vamos ver. Divisores de 4. 4 é divisível por 1, porque 1 vezes 4 é 4. É divisível por 2, porque 2 vezes 2, 4, e por ele mesmo, né? 4 dividido por 4 dá 1. Quais são os divisores de 5? 5 é um número primo, então ele só tem dois divisores, que é o número 1 e ele mesmo, certo? Questão 10. Escreva todos os divisores de 8. Então, vamos ver. Os divisores de 8. 8 é divisível por 1, porque 1 vezes 8 é 8. É divisível por 2, porque 2 vezes 4, 8. Divisível por 4, porque 4 vezes 2, 8. E é divisível por 8, porque 8 vezes 1 é 8, certo? Questão 11. Observe os divisores de 4 e os divisores de 8. Qual é o maior número que divide 4 e também divide 8? Se vocês observarem, olha, 4, ele é divisível por 4 e também, ó, é divisível por 8, tá vendo, ó? Então, aqui é o maior, porque 8 dividido por 4 dá 2, né? Porque 2 vezes 4 é 8. Então, o maior número que divide tanto o número 4 como o número 8 é o número 4, né? Então, para saber mais múltiplos e divisores de um número natural, vocês acessem esse site aqui, certo? Tecnologia, calculadora de divisores, é só vocês acessarem esse site. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui hoje. Eu espero que vocês tenham entendido esse conteúdo e até a próxima aula.